paz novamente. A gente vai começar então, enfim, a falar de mecânica propriamente dita, falando de cinemática. Nossa introdução à variação e taxa de variação foi bem geral. E agora a gente vai começar a cinemática em uma dimensão, para daí falar de cinemática em 2 e 3 dimensões e de movimento relativo. Todos esses termos vão ficar claros à medida que a gente for avançando. Qual é o intuito dessa parte de uma dimensão? Ser capaz de descrever matematicamente movimentos que estão restritos a uma linha reta. Independente da direção dessa reta, digamos uma formiguinha andando aqui na minha mão. Bom, coloco o eixo X ali e eu tenho um movimento que está restrito a um eixo X. E daí a gente, sendo capaz de descrever um movimento numa direção, escrevendo muito bem, com os conceitos adequados e tudo mais, a gente junta um eixo X com um segundo eixo e tem um movimento no plano. Junta com mais um e tem um movimento no espaço. Bom, o movimento, a gente descrever ele, a gente escrever uma posição mudando o tempo. E se esse movimento está em linha reta, digamos um movimento aqui restrito ao eixo X, a gente tem a posição aqui mudando no eixo X. Em cada instante de tempo, o objeto está numa posição. Então, a gente tem o quê? Que conceito matemático? Justamente o conceito de função. Digamos que a gente registra em todo instante de tempo a posição desse objeto. Daí a gente tem a posição como função do tempo. Alguns detalhes sobre esse gráfico em particular. Primeiro, essa setinha aqui a gente vai comentar já já. Isso não é comum em gráficos de funções, tá? É só uma informação adicional. Outra coisa curiosa é o instante de tempo negativo. Digamos, esse instante de tempo eu vou chamar de T1. T1 é um instante negativo. Isso está violando algum princípio físico? Isso é absurdo? Não. Tá? Instantes de tempo podem ser negativos. O que não pode ser negativo é o intervalo de tempo. O intervalo de tempo é instante final menos inicial. E o instante final tem que ser depois do inicial, porque o tempo só anda para frente. A gente pode ter instante de tempo negativo. Um exemplo disso é, por exemplo, se para mim agora zero meu cronômetro. O começo desse vídeo é um instante t igual a menos sei lá quantos minutos. É perfeitamente possível. Feita essa observação, vamos pensar o seguinte: onde que está fisicamente esse movimento? Vou desenhar aqui um eixo X, aqui em cima. Digamos que aqui esteja a posição x igual a zero, que é a posição do objeto no instante t1. Então aqui eu vou chamar de x1, por que não? x1 igual a zero. O que acontece à medida que o tempo passa? O tempo passando é a gente vindo para cá. À medida que o tempo passa, a posição vai ficando maior. Passa mais tempo, posição maior. Então, isso significa que o cara está fazendo o quê? Está vindo para uma posição maior. Aqui eu vou chamar esse instante de tempo de T0, que é o instante zero. Qual a posição no instante t igual a zero? Eu vou chamar de x0. Instante t1, posição x1, instante t0, posição x0. Só estou chamando disso. Então, digamos que seja aqui o x0. Como que eu sei que está mais para a direita e não para a esquerda do zero do eixo? Aqui é o zero do eixo, né? Bom, porque aqui meu gráfico está falando que esse x0 é positivo. Se é positivo, está à direita do zero, porque o meu eixo está para a direita. Beleza? Se o meu eixo estivesse para a esquerda, se meu eixo fosse esse eixo x aqui, daí a gente teria o zero, que ainda seria o x1, e o x0 estaria para cá. E daí, ao invés de ter andado para a direita, o cara andou para onde? Para a esquerda. Percebem que o mesmo gráfico pode ter dois significados?
Daqui para cá ele andou para a direita ou para a esquerda. O que discerne essas duas interpretações? É o sentido do eixo, justamente. Tá? Então, sempre que vocês virem algum gráfico de movimento, duas coisas importantes. Uma delas é essencial. Essencial é ter claro qual é o referencial adotado. O que isso significa? Qual a direção e o sentido do eixo. Sem isso, a gente não consegue associar esse gráfico a algo acontecendo de verdade. E daí vem a segunda coisa importante, que é vocês tentarem imaginar algum movimento acontecendo. Seja vocês andando de um lado para o outro na casa, em linha reta, no caso, seja uma formiguinha andando na mesa, um carro numa estrada em linha reta, o que vocês quiserem. Beleza? E daí sim, a gente consegue, com o eixo especificado e com a leitura de gráficos, associar a descrição matemática à realidade que a gente quer usar ela para descrever. Então, vamos lá. Ele foi, posição aumentou até a posição x0, aqui ele vai um pouquinho além de x0 e depois volta um pouquinho, e daí segue para frente até, digamos, o instante que eu vou chamar de T2. Agora, ele andou para frente. O que é para frente? Para frente é o sentido do eixo. Então, se o eixo era esse daqui, ele veio, voltou um pouquinho e seguiu em frente. Até aqui a posição que eu vou chamar de x2. Aqui está o x2. Agora, se a escolha de eixo era essa, ele estava aqui no x0, foi um pouquinho para frente, só que agora para frente é para esquerda, um pouquinho para trás, mais para frente até chegar à posição x2. Aqui nessa posição x2, estão vendo que a função está crescente, e daí aqui ela deixa de ser crescente e passa a ser decrescente. O que significa? Que ele estava andando para frente, ou seja, no sentido do eixo, e passa a andar no sentido contrário ao eixo. Então, no caso aqui, ele veio até o x2 e no x2 ele inverteu o sentido do movimento. Ou, aqui em cima, chegando no x2, ele inverteu o sentido do movimento. Beleza? Essa leitura a gente tem como base o quê? Função crescente e função decrescente, certo? Daí a gente pode pensar o seguinte, olha só como aqui está crescente, né? E aqui está crescente, quase parando, um pouquinho decrescente, quase parando, aí volta a crescer mais rápido. Daí cresce mais devagarzinho e daí ele começa a decrescer. Que grandeza será que fala pra gente se a função está crescendo ou decrescendo e o quão rápido isso está acontecendo? Vamos lá. Se está crescendo ou decrescendo, a gente está falando da variação da função. Lembra de variação e taxa de variação? O que é a variação da posição? Nada mais é do que o conceito de deslocamento. Imagina o seguinte, posição inicial é x1 no instante t1. Posição final, x2 no instante t2. Aqui eu tenho duas situações, eixo x fixo, mesma direção e sentido. Qual a diferença do movimento? Aqui nesse caso, carinha veio daqui para cá. E nesse caso, carinha veio daqui para cá. Nesse primeiro caso, acima, o deslocamento... O que é deslocamento? A gente pode pensar numa setinha, num vetor, a gente vai ver que é um vetor semana que vem, saindo da posição inicial e indo para a posição final. A gente tem uma setinha no mesmo sentido do eixo. E isso corresponde de fato à posição ser crescente. Esse número x1 é menor do que o número x2, então ele andou no mesmo sentido do eixo. E a variação da posição, que é o quê? Posição final menos inicial, vai ser o quê aqui nesse caso? Positiva. Delta x, de novo, delta significa variação. Deslocamento positivo. Agora, nesse caso, de baixo, ele está saindo posição
Inicial é x1 e final é x2. Então, ele sai daqui e vem para cá. A setinha está no sentido contrário à do eixo. A gente tem um deslocamento negativo. E como que isso fica coerente matematicamente também? Que se a gente fizer posição final menos inicial, ora, esse número aqui é menor do que esse. x2 menos x1, onde x1 é maior do que x2, portanto, essa diferença vai ser negativa. Maravilha. Vamos fazer aquele exercício de novo de inverter o sentido do eixo. Vou fazer aqui um eixozinho em azul, só troquei o sentido. Carinha saiu de x1 para x2. O deslocamento, ó, foi o mesmo, daqui para cá, a setinha é a mesma. Só que agora, que número é menor? x1 ou x2? Se o eixo está para lá, o x1 agora é maior do que o x2. E daí a gente tem o deslocamento negativo, que, de novo, corresponde à setinha do deslocamento, contrário à setinha no sentido do eixo. Agora aqui, ele sai do x1 e vai para x2. Sai daqui e vem para cá. Setinha no mesmo sentido do eixo, que corresponde ao valor de x2, que é o final, ser maior do que x1, porque o eixo está crescendo para lá. Então, a gente tem, nesse caso, um deslocamento positivo. Percebem que a gente invertendo o eixo, a gente inverte o sinal do deslocamento? Mas o deslocamento foi o mesmo. O que aconteceu foi a mesma coisa. Saiu daqui, veio para cá, saiu daqui, veio para cá. Ou saiu daqui, veio para cá, a mesma coisa. Certo? O fato é o mesmo. A descrição matemática aqui teve uma troca de sinal junto com troca. Ele trava. Então, sempre, qualquer análise determina o eixo primeiro. Pode ser para o sentido que vocês quiserem, mas qualquer descrição não vai ter significado claro se vocês não especificarem qual o sentido. Um exemplozinho aqui de uma sequência de deslocamentos. Essa setinha aqui está dizendo o seguinte: esse cara veio do x1 para o x', daí veio para cá e daí veio para cá, x2. Como que seria o gráfico x de t disso? X de t. Primeiro a gente precisa especificar essas coordenadas. O x1 é o que tem menor valor, daí depois vem o x duas linhas, daí um pouco perto dele tem o x', e mais para frente a gente tem o x2. Em algum instante, nosso carinha está no x1, chamar de t1. Depois, o instante seguinte, ele está onde? No x duas linhas? Ele está no x', ele veio daqui para cá. Claro que ele teve que passar, certo? Mas, nosso segundo instante que ele demarcou ali, chamar de t', ele está aqui. Terceiro instante, ter duas linhas, e no quarto instante, T2. Então, a gente tem esses 4 pontos no gráfico, digamos que seja alguma coisa assim, mais ou menos. Pergunta, vou fazer uma segunda versão desse gráfico. Só esse desenho, só a sequência de posições, daria uma diferença se fosse, por exemplo, ora, foi do x1 para o x', para o x duas linhas, para o x2, certo? Tem um monte de detalhe que a gente não está vendo, né? Não só se teve mais vai e vem, que nem nesse caso, como também o quão rápido ele foi de x1 para x', por exemplo. Levou menos tempo ou levou mais tempo? O quão rápido ele fez esse mesmo deslocamento de x1 para x'? Que grandeza que vai? O deslocamento tem essa informação? Não, o deslocamento só fala
de onde saiu e para onde foi. Quão rápido ele fez isso? Que grandeza que vai ser? Bom, deslocamento é variação, certo? Quão rápido uma variação acontece é a taxa de variação. E a taxa de variação da posição que a gente chama de velocidade. Eu não falei da setinha, né? Lembra dessa setinha ali que geralmente não está nos gráficos? Bom, o que ela está representando aqui? Digamos que o movimento comece nesse instante aqui, daí a posição está subindo, a posição está crescendo, então ele está andando para frente. Para frente significa no mesmo sentido do eixo, ou seja, lá para onde tiver o eixo. Daí aqui ele para de andar para frente e passa a andar para trás. Daqui ele para de andar para trás e volta a andar para frente. Para de andar para frente e passa a andar para trás. Então aqui, ó, nesse ponto que está representado, essa setinha está indicando o sentido do movimento, ele está indo para frente. Quando ele passa por x2 aqui, nesse instante de tempo, ele está andando para frente. Agora, quando ele passa por x2 nesse instante de tempo t2, ele está andando para trás, que a posição está decrescente. Essa setinha está indicando isso. Tá? O movimento, se a gente for acompanhar o que está acontecendo, é mais ou menos isso aqui, ó. Ele sai daqui, vem para cá, volta até mais ou menos aqui, daí vem para cá e volta até mais ou menos aqui. Isso que acabei de desenhar em cima do eixo X é como é o movimento, que eu inferi como a partir da leitura do gráfico. Beleza?